Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou lhe mostrar como criar uma página para editar as tarefas. Aqui eu já criei a branch e agora vou startar o React. Agora, com a página aberta, eu vou clicar aqui em Task List. Nesse local aqui eu vou colocar um botão para que ao clicar nele ele vá para uma página para poder editar essa tarefa. Vindo aqui na codificação, vou procurar pela Task List e logo abaixo aqui eu vou ter o Card Footer. Então nele eu vou fazer o seguinte, eu vou criar dentro dele um botão, então, vou digitar aqui e dentro desse botão aqui eu vou colocar um ícone. Então se eu já vier aqui primeiro eu vou ter que instalar essa opção que traz esse ícone, que é o yarn add react icons. Então essa biblioteca ela vai trazer alguns ícones e esses ícones eu vou usar ali. Então eu vou instalá-lo aqui. Quando finalizar a instalação, eu vou chamar aqui os ícones neste local. Então, eu vou fazer um import e colocar from react icons e aí eu vou colocar a categoria de ícones FA. E aqui eu vou chamar o FA reg trash out. Exatamente esse ícone aqui. Vou copiá-lo e rolar a página até abaixo, que dentro do botão eu vou colocá-lo aqui. Dessa forma. Salvar. Verificar aqui na página, já começou a aparecer aqui. Agora eu vou personalizá-lo para que fique corretamente. Então, aqui no button eu vou colocar um class name. Eu vou só fazer o seguinte, baixar aqui, para que fique mais visível. E dessa forma aqui, agora eu vou colocar aqui, dentro desse class name vai ser um btn outline light e um border -0. Ctrl S para salvar aqui. E agora verificar, processando aí, ela aparece. Esse é o de trash, que é o de lixo. Esse aqui nós vamos usar depois. Eu vou pegar outro nome, eu escrevi o nome errado. O nome certo é FA Pencil Out. Exatamente esse aqui. Voltar aqui e trocar esse nome aqui. Ctrl S para salvar. E agora sim, esse aqui é o botãozinho para edição. E agora eu vou clicar aqui e criar dentro desse botão vou criar um clique. Esse é o clique que vai fazer o seguinte, aqui eu vou colocar um arrow function, porque eu tenho que chamar o método que eu vou criar, onEdit, que é o nome que eu vou colocar no método. Esse auto-preenchimento que não deu certo. Aí eu vou colocar, e aqui eu vou chamar o ID, então ponto ID, que é esse mesmo ID que eu estou passando aqui, ó, TID. Quando eu clicar aqui, aí eu vou mandar, se eu colocar ele direto como eu estou fazendo nas outras opções, aí ele executa. E eu não quero que ele execute, eu só quero que ele executa quando ele for clicado. Então por isso que eu coloco ele dessa forma aqui. Toda vez que for passar um parâmetro, você coloca dessa forma aqui. E aí aqui em cima eu vou criar
esse método, que é o onEdit. Então ele vai fazer o seguinte, é um const onEdit, e aí ele recebe o parâmetro ID. Esse parâmetro ID eu vou passar no history. Então vou colocar o history.push e eu vou chamar a rota task-edit, que eu ainda não tenho, vou ter que criar essa rota e passar aqui um parâmetro ID. Então quando eu chamar essa rota, tirar esse state aqui que ele não tem não, completou sem a minha autorização. Então é history.push e passar aqui o task-edit, tem que colocar uma barra aqui também, e ele vai enviar a informação. Quando ele fizer esse procedimento, ele vai, aqui primeiro eu tenho que chamar esse history aqui, né? Aí assim agora está correto. E quando eu clicar, ele vai chamar a rota. Então eu tenho que criar essa rota aqui. Primeiro eu vou copiar aqui um Ctrl C aqui e um Ctrl V. E agora eu vou alterar esse nome aqui. Aperto F2 e coloco um task edit. E aqui eu vou colocar task edit também. Deixa eu só verificar aqui. Acho que deu certo. Então agora, depois eu vou ter que editar a maior parte disso aqui. Mas agora eu vou vir aqui só para fazer o roteamento aqui. Que eu troco por edit. E aqui task edit. Ele já faz o auto import, Ctrl S, verificar o que está acontecendo aqui. Aqui observe que não tem a rota aqui. Se eu vier aqui digitar ele vai aparecer, mas eu não quero. Eu quero ao clicar aqui ele chamar a rota. Então ele fez o procedimento corretamente. Quando ele clicou ele chamou a rota que eu queria. Agora eu só vou mudar algumas informações aqui no Task Edit. Primeira coisa, quando eu chamar essa rota, ele aqui em cima, ele vai carregar o ID. Então para isso eu vou chamar um const ID. E aí para eu pegar esse ID da rota, eu vou chamar o history.location, ou seja, onde ele está, ponto o estado dele, que é o state, no location, no caso ele está nesse local. Quando ele fizer esse procedimento, automaticamente ele já vai trazer o ID. E aí, quando ele carregar a página, eu vou usar um useEffect. Ele não está chamado aqui ainda, vou chamá-lo aqui junto com o useState. Então aqui para eu poder utilizá-lo aqui. useEffect. E aí, a forma de eu utilizar esse useEffect aqui, eu já expliquei quando eu fiz o task list, mas eu vou escrevê-lo aqui. Então, quando nós escrevemos, nós temos que passar aqui um array. Só que aqui eu tenho um parâmetro que eu vou utilizar dentro do useEffect. Então, esse parâmetro vai ser o ID, que é justamente esse ID aqui. Então, eu tenho que passá-lo aqui dentro dessa lista. Ela não vai ficar vazia mais. E aí, o que eu vou fazer com esse ID é buscar as informações referente a ele lá no banco de dados. Ou seja, eu vou buscar uma tarefa que existe no banco de dados. Então, eu vou criar aqui um método, que eu vou colocar o nome de getTaskById, e aí eu vou passar o ID. Aqui eu vou chamar o serviço, no caso já está o task service aqui. Então, aqui eu vou apagar esse post aqui, porque eu não vou usar ele aqui. Eu vou chamar o getTaskById. E aí eu vou lá no serviço,
um F12 aqui e vou chamar através de um export const e esse nome aqui. Vamos fazer uma sync e receber o parâmetro ID aqui. Então, deixa eu ver se eu passei ele aqui como parâmetro. Passei. Então, esse parâmetro aqui ele envia para cá. E aí eu faço o procedimento aqui com a arrow function, que é o procedimento. Para que o procedimento dê certo, tem que ser através dessa arrow function aqui. Ou então através de uma função normal. Aí eu vou criar uma response para receber a informação, um await para fazer a comunicação com o banco de dados. Com o banco de dados não, com a minha API. E aí, essa API eu vou fazer um get, e o get agora eu tenho que colocar aqui um /task dentro dessa aspa, esse caminho aqui, e vou colocar aqui uma variável que é o ID, que é o que eu estou recebendo como parâmetro. Ele vai passar lá para o banco, vai fazer a verificação lá e vai retornar para mim. E nesse retorno eu quero usar somente o data. Então isso aí já foi implantado em outras aulas, né? Nas aulas anteriores, lá na API. Então é só você olhar as aulas anteriores que você vai ver essa informação. Então aí quando ele fizer esse procedimento, ele vai retornar aqui justamente nesse ponto e usar aqui o then, ou seja, se ele fizer esse procedimento, então, um ponto, né, senão ele não chama, isso, ponto then, e aí quando ele fizer isso, ele vai trazer uma resposta. E aí essa resposta, eu vou salvá-la na task. Então eu vou criar aqui uma task e eu vou salvar essa resposta aqui que vai ser a task. Então eu vou criá-la aqui. Vou colocar aqui task. Só colocar aqui em maiúsculo. Então eu tenho essa task aqui. E vou também setar aqui as opções que vieram dessa task, que é o título, aqui é res.título, e setar a description com um res.description. Feito isso, ele já vai salvar as informações que foi buscada na API. E aí eu ponho o cat aqui também, que é se caso ele der algum erro. E aí eu tenho que ter aqui também o set error. Então eu vou criar aqui. É só uma observação, essa tarefa aqui ela não é uma string, ela é um objeto, então eu vou criar como um objeto vazio. Agora o task error ele é um objeto, então um objeto não, ele é uma string. Então só vou colocar aqui task error. E aí eu vou colocar aqui um set task error. E colocar aqui o erro aqui dentro. Ele vai fazer esse procedimento. Dessa forma eu vou ter como testar isso mais para frente. Então essa outra parte aqui vai ficando dessa forma. E aqui no edit eu vou trocar aqui também. Então eu vou apagar esse to save aqui, colocar to edit. Essa parte aqui vai ficar dessa forma aqui mesmo. Só que agora eu vou fazer o seguinte. O meu res, ele vai pegar o título toda vez que ele alterar. E no caso aqui, não é o res não, é o task. Porque o task que eu salvei justamente aqui, ó.
esse task aqui. Então esse task ele vai ser alterado toda vez que alterar o título aqui no formulário. E aqui também o task description. Toda vez que alterar a variável description. Feito isso, eu vou chamar o método, só que agora não vai ser o método put. Só escrever aqui. Agora eu vou chamar o método put task e vou passar aqui, ao invés de passar esse objeto, agora eu vou passar o ID e a task, que foi alterada quando eu digitar alguma coisa lá. Então eu vou apagar esses outros aqui por enquanto, só para criar lá o put. E agora eu vou chamar esse put aqui, né, lá do task service, e vou lá nele. E agora eu posso, ali no task service, eu vou criar aqui o put logo abaixo aqui. Então, export const e o nome put. Aqui eu vou usar o async e ele vai receber o parâmetro ID e aquele outro parâmetro task eu vou convertê-lo em um objeto aqui. Então ele vai lá, ele tem o título, tem a description, tem também o status, tem o created underline at, que são os valores que eu vou enviar de volta lá pro servidor, lá para a API. E aí quando chegar lá, a API já sabe o que fazer, porque já foi implementado em aulas anteriores, e aí eu vou pegar o response. Esse response aqui, ele vai chamar o await e chamar a API, através do API Exos, e mandar o put. Da mesma forma que eu vou colocar a crase e colocar o barra tasks. E agora eu vou colocar aqui também o ID, através dessa variável, que foi o que foi recebido. E agora também eu tenho que passar todo esse objeto aqui lá no corpo da minha solicitação, da minha requisição. Quando ele fizer esse procedimento, aí ele vai retornar o response e eu vou retornar lá para minha página com response.data. Salvar aqui, vou voltar lá na página. E aí quando ele chegar aqui na página, depois desse procedimento lá, ele vai vir aqui nesse local. Quando ele vier aqui nesse local, então ele vai fazer o ponto den. E dentro desse ponto den ele vai ter a resposta, só que eu não vou utilizar essa resposta, porque não é necessário. Só vou fazer um history.push e mandar lá para o task /task-list e fazer um ponto catch. Nesse ponto catch eu vou fazer um err, que é de erro, e setar o erro. Tasks erro, colocar o erro aqui dentro. Dessa forma aqui. Então vou salvar aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Se caso, aqui na hora antes de fazer o retorno, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, se caso der algum erro, ou seja, se existir task error, então ele vai entrar aqui e vai retornar uma div. E nessa div eu vou colocar um H2 com um class name com texto de cor Danger e escrever alguma coisa aqui. No caso eu vou escrever something, ou seja, que alguma coisa está errada.
E aí, para notificar o administrador do sistema. Com essa informação, ele faz o procedimento lá. Se caso de tudo não der nenhum erro, então, seja um else, e aí eu retorno tudo isso aqui. Vou colocar aqui dentro. Pronto. Então agora ele vai dar o procedimento, se der algum erro ele faz o procedimento. Agora aqui eu vou deixar praticamente tudo dessa forma aqui, vou trocar aqui o edit, trocar por edit, aqui eu vou deixar escrito da forma que está, e aqui no footer eu vou trocar, só minimizar essa parte, aqui no footer eu vou trocar to save por to edit, e o save por edit. Ctrl S para salvar, e basicamente é este o procedimento de edição. Vamos verificar aqui na tela, ele já até trouxe aqui o que eu tinha solicitado, no caso eu vou solicitar esse aqui então. 3, e eu vou escrever aqui um foi editado, clicar em edit. E aí, fez a edição da tarefa. Então, posso criar aqui uma outra tarefa, seria 25, description, clicar em save, ele fez aqui, eu venho aqui e edito. Clique em edit e pronto. Então é isso aí. Se eu clicar aqui de novo, eu posso apagar aqui, salvar, e aí ele fica salvo. Então agora nós já temos o task list, o task form, né? Aqui temos o edit, então falta o delete. Na próxima aula nós faremos esse procedimento. Então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, e se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui. Até mais.